Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909, na Zona da Mata, em Juiz de Fora, para promover a literatura e a língua portuguesa. Ao longo de 111 anos, a academia se manteve fiel aos sonhos de seus idealizadores e continua até hoje, mesmo durante a pandemia, mantendo agora na internet, nas suas redes sociais, uma programação intensa, cultural e relevante. Toda semana nós postamos aqui no nosso canal exclusivo no YouTube uma aula inédita e exclusiva. Desde abril desse ano, começamos a postar uma série de 22 entrevistas por ocasião do bicentenário da independência do Brasil, que vamos celebrar no ano que vem. Esta série, o primeiro episódio desta série de 22 encontros, foi postado no dia 21 de abril. Ali, eu entrevistei o jornalista e escritor Lucas Figueiredo sobre a Inconfidência Mineira, sobre Tiradentes, ele é o biógrafo de Tiradentes, e também sobre o espírito daquele tempo, final do século XVIII, primeiras décadas do século XIX. Depois vieram as entrevistas com Mary Del Priore, Laurentino Gomes, Paulo Resutti, José Murilo de Carvalho, José Murilo, mineiro, né, conterrâneo nosso, que falou sobre os panfletos da Inconfidência. Também você já acompanha aí no nosso YouTube a entrevista com o professor José Luiz Cardoso, da Universidade de Lisboa, que falou especialmente sobre a Revolução Liberal do Porto de 1820. E hoje nós temos a alegria, a honra, o privilégio de entrevistar o professor João Paulo Garrido Pimenta, que é bacharel, licenciado, mestre e doutor em letras pela Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de História da USP desde 2004, titular, livre-docente, e professor visitante em várias instituições de ensino mundo afora, entre as quais o Colégio do México, a Universidade Jaume I na Espanha, a PUC do Chile, a Universidade de la República no Uruguai, a Universidade Andina Simão Bolívar no Equador. O professor João Paulo também é autor de vários livros importantes sobre a independência, como Estado e Nação no Fim dos Impérios Ibéricos no Prata, 1808-1828, a Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana, Tempo e Espaço das Independências, a Inserção do Brasil no Mundo Ocidental, 1780 e 1830. Ao longo da nossa conversa aqui, eu vou mostrar para a nossa câmera, para o nosso público, os livros, alguns dos livros do professor João Paulo Garrido Pimenta, que é um dos mais importantes pesquisadores sobre a história da independência do Brasil e sobre a história das independências da América espanhola, digamos assim. Professor João Paulo, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. O prazer é todo meu. Uma alegria aqui pela primeira vez contribuir com a Academia Mineira de Letras. Deixo aqui também a minha saudação ao professor Caio Boschi, membro dessa casa, que me fez o primeiro convite. E, enfim, vamos lá bater um papo sobre um tema muito importante, né? Claro, e é com alegria que, durante toda essa série, a Academia Mineira de Letras conta com a assessoria de luxo valiosa do seu vice-presidente, que é o querido confrade Caio Boschi. João Paulo, e você me permitiu tratá-lo assim, vamos começar com uma pergunta que eu tenho feito para os nossos entrevistados, que é sobre o espírito do tempo, o Zeitgeist, como se diz ali em alemão, né? O espírito do tempo, daquela época ali, das décadas finais do século XVIII, das primeiras décadas do século XIX. O mundo assistia à expansão da Revolução Industrial, que era ainda do século XVII, mas assistia a efeitos, a consequências dessa Revolução Industrial. Como é que as pessoas viviam aquilo tudo? O espírito do tempo é uma ideia bastante controversa. É difícil nós documentarmos, nós provarmos a existência de um espírito do tempo, mas também é muito difícil ignorá-lo, sobretudo em determinados momentos onde nós percebemos um conjunto de tendências que são muito evidentes e que têm uma capacidade de influenciar acontecimentos, processos, situações, pessoas, formas de agir e formas de pensar. E é justamente esse momento ao qual você se referiu, aí o final do século XVIII,
um desses momentos, um desses contextos, onde uma série de coisas muito importantes estão acontecendo e elas estão se esparramando. No entanto, não significa que todas as coisas da história daquele período estivessem diretamente relacionadas com essas tendências, com essas forças dominantes. Há muita coisa que foi simplesmente ignorada por esse tipo de influência. Então, em termos políticos, Rogério, a chamada Era das Revoluções, como alcunhou um grande historiador, Erich Hobsbawm, essa Era das Revoluções, ela é sim uma dessas tendências majoritárias e que chegou com muita força no Brasil. Quando a gente está falando, então, do espírito do tempo e dessas forças dominantes, dificilmente a gente vai perceber que essas forças são transplantadas exatamente como elas eram em um determinado lugar para um outro lugar. Isso vale para as ideias, isso vale para as práticas políticas, isso vale para as práticas econômicas. Esses contextos, então, de grande movimentação dos fatores da história, são contextos onde as coisas estão se transformando o tempo todo. Então, é muito fácil a gente conceber que na Europa estavam pensando certas coisas em termos de liberdades políticas e que essas coisas então chegaram aqui no Brasil e algumas pessoas adotaram essas ideias, mas nunca é assim que acontece. As ideias saem de um lugar, quando elas vão para um outro lugar, elas se tornam outras ideias. E muitas vezes elas voltam para aquele lugar de origem. Isso vale, então, para as ideias políticas da época, isso vale também para essa chamada Revolução Industrial e para todas as outras coisas que a gente quiser caracterizar desse contexto aí. Elas estão sempre mudando, elas são muito dinâmicas, não é? Então, não é correto nós pensarmos que no final do século XVIII havia um grupo de pessoas que estavam aprendendo no Brasil com os princípios iluministas e ou da Revolução Francesa e ou da independência dos Estados Unidos e que estavam imitando, então, o que acontecia na Europa e no norte da América e estava tentando fazer a mesma coisa aqui. Não, não funciona assim. Havia essas influências, sem dúvida nenhuma, elas pautam esse contexto. No entanto, as pessoas que estavam fazendo política aqui no Brasil no final do século XVIII, elas estavam pensando da sua própria forma também, lidando com uma realidade que era diferente da Europa e dos Estados Unidos. E tudo isso torna a história, então, dessa era das revoluções e da inserção do Brasil nela muito mais interessante, porque não é só a história da migração de fatores externos aqui para o nosso ambiente interno, mas é da reconfiguração, da recriação desses fatores aqui no Brasil também, e o Brasil devolvendo isso para o mundo. Então é um jogo dinâmico, repito, muito interessante. Claro, e um jogo dinâmico de que fazem parte múltiplas variáveis, não é? Fatos e versões, atos e boatos, informações e contra-informações, não é? É uma realidade complexa, não é uma realidade simples. Por isso ela precisa ser tão pesquisada e pesquisada com tanta argúcia, com tanta atenção. Agora, na sua obra, na sua grande pesquisa, João Paulo, você se refere muito ao que você chama de experiência revolucionária moderna, não é? O que você quer dizer com esse termo? Essa foi uma elaboração teórica da minha parte. É uma tentativa, então, de ser absolutamente preciso na minha caracterização do que seria esse contexto, onde coisas estão sendo criadas em vários lugares, estão circulando e se modificando, e estão influenciando umas às outras e se transformando. Então a gente pensa, tá bom, mas qual que é o ponto de partida, qual que é o ponto de chegada disso daí? Né? São vários. O que eu quis dizer, então, com um espaço de experiência revolucionário moderno? Eu quero dizer uma unidade histórica, Rogério. Né? Então, a história nunca é a história de todas as coisas ao mesmo tempo. É sempre a história de algumas coisas, de alguns lugares, de algumas épocas, de algumas pessoas e de algumas ações e formas de pensar. Então, nós, historiadores, estamos sempre procurando unidades da história e nunca fazendo simplesmente a história de todas as coisas ao mesmo tempo. Então, o espaço de experiência é um corte, é uma unidade. E o que eu entendo por espaço de experiência revolucionário moderno? São duas coisas juntas. Em primeiro lugar, é um conjunto de lições da história. É um conjunto de exemplos, é um conjunto de aprendizados
São coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram num passado recente, são coisas que estão acontecendo no momento e que estão permitindo a contemplação, a inspiração e o aprendizado das pessoas envolvidas na política, né? Então, pronto. Nesse momento aí, a partir do final do século XVIII, as pessoas estão aprendendo com a história e com a política de uma maneira específica. E, ao mesmo tempo, esse é o segundo componente desse espaço de experiência revolucionária moderna, as pessoas elas não estão só aprendendo, elas estão tendo que agir. Né? Claro que o pensamento é uma forma de ação também, mas elas estão tendo que arregaçar as mangas e tomar medidas muito concretas em relação a certas urgências. São rebeliões, são guerras, são disputas de fronteira, são questões da política internacional, são questões da política imperial portuguesa. Então tem uma série de coisas que estão demandando uma ação imediata, uma tomada de decisão rápida. Então, e também de uma maneira muito específica, também com os seus contornos próprios. Então, quando a gente junta nesse espaço de experiência as lições da história mais remota, mais recente e da história presente, né, que permite uma série de aprendizados, e as tomadas de decisão, as mobilizações práticas imediatas, quando a gente junta essas duas coisas, a gente consegue entender, né, o que tem a ver, por exemplo, a Inconfidência Mineira com a independência dos Estados Unidos, o que tem a ver a Inconfidência Baiana com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, o que tem a ver a independência do Brasil com isso tudo, onde que entra a rebelião de escravos que levou à formação do Haiti e a América Espanhola. Então, a gente junta essas coisas todas, né, pensando nas lições da história e nas tomadas de decisão, a gente consegue, né, perceber essa movimentação dinâmica com a qual eu comecei aqui a nossa entrevista, Rogério. A gente consegue, então, perceber como que uma coisa chega no outro lugar, tornando-se outra, como que esse outro lugar reelabora essa coisa e devolve para um terceiro lugar, como que isso é um jogo de espaços e de tempos dessa política que eu chamei de revolucionária moderna. Então, essa, digamos, é a definição geral desse espaço de experiência. É uma unidade histórica que permite que a gente faça, então, a análise de todas essas relações recíprocas, sem que tenha um ponto de partida e um ponto de chegada. Perfeito. Essa é uma explicação muito útil, porque ela nos ajuda a acompanhar o seu pensamento, o seu raciocínio, ela ordena, de uma certa forma, a nossa conversa. É claro que agora eu seria obrigado, até para que a gente gere aí a nossa entrevista de forma bastante didática, eu seria obrigado a escolher alguns marcos temporais, né, para que o nosso raciocínio, o seu raciocínio se desenvolva. Eu vou escolher primeiro um marco que se refere a um acontecimento externo ao Brasil, que é a expansão napoleônica. Nós vamos começar lá pela expansão napoleônica. Em 1807, final de 1807, essa expansão obriga, né, a corte de Portugal a sair lá da metrópole e a se refugiar aqui no Brasil. Mas também essa expansão tem uma repercussão muito forte sobre o Império Espanhol, né? Já que são forças que também conquistam a Espanha. O que nós podemos dizer que essa expansão napoleônica desencadeia no Império Português e no Império Espanhol? A Europa, em 1807, ela está de cabeça para baixo, por causa dessa expansão militar francesa, a expansão do Império Napoleônico, né? Então, a Revolução Francesa, que teve início lá em 1789, ela passou por diversas fases, ela foi modificando as suas feições, ela, enfim, chegou a proclamar uma república. Só que depois disso, né, a Revolução Francesa desemboca em um novo império, um império que ela mesma tinha ajudado a terminar e que é recriado, então, tendo Napoleão na condição de imperador. Então, em 1807, o jogo político está desenhado em torno de uma polaridade, de um lado a França, de outro lado a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tem o seu território, que é um território insular, bloqueado em termos de comércio com a Europa. Então, o bloqueio continental
que foi decretado pelo Napoleão como uma forma de estrangular a economia e a guerra na Grã-Bretanha, e, e a França. Então, essa é a polarização essencial. Portugal mantém uma neutralidade, né, até o último momento, até novembro de 1807. Um pouco antes de vir para a corte, poucos dias, de vir para o Rio de Janeiro, a corte se mantém neutra ainda. Ela tenta conciliar, ela tenta não se prejudicar com a adoção de uma aliança, nem com um lado nem com o outro. A Espanha, de início, é aliada da França, e a Espanha ajuda a França na invasão do território português. Quando ocorre, então, essa invasão do território português, Portugal quebra sua neutralidade e decide aderir, então, a uma aliança com a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha garante, então, a transferência da corte, dos ministros, uma série de elementos do patrimônio português. A chegada da corte é uma decorrência disso, né? Pois bem, aí o que ocorre, então? Portugal já está definitivamente do lado da Grã-Bretanha e em guerra com a França. Então, quando a gente pensa na vinda da corte, claro que a gente está pensando na história europeia, mas é uma história europeia que se expande para a América também. E logo depois, alguns poucos depois de Portugal ter aderido à Grã-Bretanha e ter declarado então a guerra à França, a França, de aliada, passa a ocupante, né, a invasora da Espanha. Então, a transferência da corte, ela partiu de um bom prognóstico. Olha, se a gente fizer aqui bancar uma guerra com os franceses, a gente vai perder essa parada e vai terminando, extinguindo com a monarquia portuguesa, com a monarquia dos Bragança. Então, é um cálculo que subsidiou a transferência da corte, que a gente pode dizer que foi um cálculo bastante acertado. Aí isso ficou provado quando a aliança entre França e Espanha termina e a família real espanhola é presa pelos franceses. Aí começa a desagregação do Império Espanhol na América, porque o Império precisa de uma cabeça, precisa de um rei ou de uma rainha, é o centro da monarquia que organiza toda a grandeza, toda a diversidade, a pluralidade do Império colonial. Então, o Império colonial espanhol começa a se desagregar. Isso leva algum tempo, mas a partir de 1808. Em compensação, o Império Português mantém a sua unidade. Por quê? Porque conseguiu preservar a existência até física da corte portuguesa, do príncipe regente Dom João, da sua mãe Dona Maria, primeira que era rainha, mas ela estava impedida de reinar, dos ministros e das possessões ultramarinas. Então, em 1808, Rogério, cria-se uma situação muito interessante, que é uma situação divergente. De um lado, o Império Espanhol se estremecendo, prestes então a começar a se desagregar, e o Império Português, com sede no Brasil, atravessando essa tormenta e conseguindo manter uma unidade. Isso, então, definirá as formas de relação entre as independências do Brasil e da América Espanhola. Exatamente. Nós vamos falar especificamente sobre esse processo de independência aí da América Espanhola daqui a pouquinho, mas antes eu quero ainda escolher algumas datas que também vão criando uma situação de tensão entre portugueses que ficaram lá em Lisboa, né, e brasileiros que aí já vivem outra realidade, né? Com a chegada da corte, né? A chegada da corte promove um deslocamento importante do centro do poder. Isso se dá em 1808, isso se dá mais ainda em 1815, com a elevação do Brasil a Reino Unido, né? E no meio dos dois aí, dessas duas datas, entre 1808 e 1815, há 1810, quando Portugal, enfim, Dom João VI celebra importantes tratados de amizade e de comércio com a Grã-Bretanha, fazendo uma aliança ainda mais sólida entre os interesses da coroa portuguesa e os interesses da Grã-Bretanha, deslocando, não é, aquela economia portuguesa para outro lugar. Eu queria uma reflexão sua, João Paulo, sobre 1808, 1810 e 1815. Perfeitamente, Rogério.
Eu queria fazer dois esclarecimentos muito pontuais, não tome isso como uma correção de maneira Claro, não, nenhuma. por favor, São por aqueles favor. conteúdos que nós que pesquisamos, que ficamos enfiados lá nos Claro, documentos, escrevendo sobre essas coisas, tal, nós tentamos levar para o público em geral como uma claro. forma, digamos, de qualificar, né, o nosso conhecimento sobre a história do Brasil em um período tão importante quanto esse, né? Perfeito. É que em 1808 e até 1822 não existia propriamente ditos brasileiros. Claro, Não existia uma claro. nacionalidade brasileira. Perfeito. Essa nacionalidade ela começará a ser criada a partir de heranças Perfeito. coloniais, da história desse período todo, mas ela começa a ser criada mesmo para valer com a independência, né? Então, você, nosso público em geral, né, pode pensar em termos de portugueses da Europa e portugueses do Brasil. Quando a gente fala, Perfeito. então, os brasileiros de Minas Gerais do século XVIII, a gente pode precisar um pouco isso. São os Perfeito. portugueses de Minas Gerais, que tinham até um nome específico, né? Eles tinham uma alcunha específica, eram conhecidos como filhos das Minas ou filhos de Minas, né? Mineiro não era exatamente o habitante ou natural das Minas Gerais. Mineiro era aquele que trabalhava na mineração, né? Então a terminação eiro dizia respeito a uma ocupação profissional, a uma ocupação econômica. Por outro lado, os habitantes da Bahia eram chamados de baienses, os de Pernambuco, pernambucanos, e todas essas formas eram formas de ser português. Não é? E a nacionalidade brasileira ela é um resultado direto do processo de independência. Então, quando a gente está falando da história de 1807, 1808, o que está acontecendo, Rogério? Está acontecendo que esse grande império português, que tem uma diversidade de maneiras de ser português, de lugares, que tem, enfim, grupos sociais muito diferentes, mas que funciona bem como uma unidade, ele está sendo meio estremecido, né? Porque a corte foi parar no Brasil, tinha que ir para o Brasil para ela sobreviver, e os portugueses lá de Portugal, principalmente depois que termina a guerra com Napoleão, né? A guerra termina, a corte continua no Brasil, começa a surgir um sentimento de orfandade entre os portugueses lá de Portugal. Então, a unidade do Império Português está sendo ameaçada por conflitos que não existiam antes. Né? Então, as datas às quais você se refere. 1808, uma nova capital para o Império, né? Uma nova relação entre Portugal e Brasil, o que implica uma nova relação também dessas partes com a África, com os territórios asiáticos. O Império Português se modifica, ele se mantém unido, mas ele se modifica. Em 1810, os tratados com a Grã-Bretanha, eles reconhecem, então, aquilo que já tinha sido decidido inicialmente em novembro de 1807, uma aliança entre Portugal e Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha precisa agora de uma contrapartida formal, porque se ela enfrenta o bloqueio continental imposto pelo Napoleão na Europa, ela precisa, então, de novos mercados para expandir as suas mercadorias e a sua economia. Então, a abertura dos portos do Brasil, que já tinha sido decidido em janeiro de 1808, ela é consolidada com um tratado comercial e de aliança entre Portugal e Grã-Bretanha em 1810, 2 anos e pouco depois. Não é? Então aí está fechada a aliança entre Portugal e Grã-Bretanha. Não é? E isso tem a ver com a Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial não acontece de repente, ela é um processo que está lá em curso no final do século XVIII, que tem a ver com o desenvolvimento de certos setores da economia, primeiro inglesa, depois britânica, porque são coisas diferentes, né? Primeiro inglesa, depois britânica, de séculos anteriores, que se encontram no final do século XVIII. E no final do século XVIII, então, essa Grã-Bretanha é uma potência, mas ainda é uma potência em expansão. Ela ainda não ganhou a competição internacional. Ela precisa enfrentar a França, ela precisa enfrentar outras concorrências, coloniais ou não. E aí as guerras napoleônicas definem, então, né, essa grande posição de liderança econômica mundial, porque já é um mundo em globalização, já está chegando na Ásia, no Oceano Índico, é um mundo em globalização com uma liderança econômica da Grã-Bretanha. Mas é só o fim das guerras napoleônicas que define isso. Então, a vinda da corte
ainda está num momento de definição dessas lideranças. E a abertura dos portos do Brasil em 1808 e os tratados comerciais e de aliança de 1810 são uma parte da consolidação da liderança econômica mundial da Grã-Bretanha, que começou a se desenhar a partir da Revolução Industrial do século XVIII. Aí a corte permanece no Brasil, mesmo com o fim das guerras contra o Napoleão, 1814, essa parada já está bem definida, 1815, e a corte continua no Brasil. E os portugueses de Portugal começam a se incomodar com isso. E a corte do Dom João precisa decidir o que a gente faz. A gente volta ou não volta? E a corte, Rogério, decide não voltar naquele momento para Portugal. Um dos fatores que pesou, então, para o não retorno era o temor de que o que estava acontecendo na América Espanhola, essas lutas de independência, proclamação de independência, promulgação de constituição, guerras entre independentistas e realistas, que isso acontecesse também no Brasil. Então, esse é mais um cálculo que a corte portuguesa tem que fazer e acaba por decidir, é mais seguro continuar no Brasil, porque a gente não pode perder o Brasil de jeito nenhum, senão vai acontecer o que está acontecendo na América Espanhola. E mais do que isso, não só a corte fica no Brasil, como decide elevar a categoria do Brasil. O Brasil já não era colônia de fato em 1808, não é, Rogério? Não dá para ser colônia sendo sede do Império. Claro. Então, a condição colonial já tinha terminado em 1808, mas ainda não tinha sido redefinida essa condição do Brasil e sua relação com Portugal. Então, em dezembro de 1815, tendo decidido permanecer no Brasil por questões de segurança política, Dom João eleva o Brasil à condição de reino, né? Então, o Brasil é elevado a reino. Antes ele era vice-reino. Reino era Portugal. Em dezembro de 1815, o Brasil sobe e alcança Portugal. E cria-se, então, uma designação para o Império Português, que é Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A partir de então, Portugal e Brasil são a mesma coisa em termos de estatuto político, o que significa, então, um aumento dessas tensões entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal. Perfeito. E esse aumento das tensões fica ainda mais claro, fica ainda mais inequívoco em 1820, quando finalmente ocorre o que a gente chama hoje de Revolução Liberal do Porto, ou como prefere o professor José Luiz Cardoso, Revolução Liberal no Porto, né? Que se volta contra a regência, né? Está ali tocando o governo português na ausência da corte, né? E que convoca cortes constituintes no final de 1820. Que momento é esse, João Paulo? Esse é um momento de acirramento das tensões no Império Português, que agora se chama Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porque esse movimento, então, a Revolução do Porto, o professor José Luiz Cardoso está coberto de razão. O mais correto é Revolução no Porto, e N apóstrofe O, né? Que os portugueses chamam o Porto de O Porto. Nós tiramos o O e chamamos simplesmente de Porto. Porque esse não é um movimento exclusivo do Porto. Esse é um movimento que tem início no Porto, mas é um movimento que se esparrama não só por Portugal, mas também por todo o Reino Unido português e tem um impacto enorme no Brasil. Então, os revolucionários, eles queriam o quê? Eles estavam insatisfeitos com a permanência da corte no Brasil, eles estavam insatisfeitos com a elevação do Brasil à condição de reino, estavam insatisfeitos com o que consideravam uma política imperial do Reino Unido excessivamente voltada para os assuntos da América. Era o sentimento de orfandade, então, que começou a ser criado lá já em 1807, mas que foi aumentando à medida em que esses acontecimentos todos foram se desenrolando. Então, eles se inspiram diretamente, Rogério, no modelo espanhol. Os espanhóis tinham feito uma revolução constitucional, uma revolução liberal, que consistia no quê? Na mesma coisa que vai ser a Revolução Portuguesa. Na manutenção da monarquia, em todo o império, no entanto, com a limitação dos poderes do rei e com o controle, então, da autoridade do rei
por meio de uma assembleia de representantes espanhóis, e nesse caso agora, de representantes de toda a nação portuguesa, que deveriam não só legislar, controlando o poder do rei, mas deveriam criar uma constituição. É por isso que a gente fala que ela é constitucional, essa Revolução Portuguesa, assim como tinha sido a Revolução Constitucional Espanhola, que tinha acontecido antes. Não é? Então, os portugueses se inspiram diretamente. Vamos fazer que nem os espanhóis fizeram, vamos botar um freio aqui nesse poder do rei, inclusive porque a gente está muito descontente com essa política americanista de Dom João VI. Não é? E essa é uma revolução muito bem sucedida, inclusive porque ela consegue obrigar o retorno de Dom João a Portugal, só que Dom João, continuando fazendo os cálculos junto com seus ministros, deixa seu filho Dom Pedro na condição de príncipe no Brasil. Ele acha que era muito arriscado mandar todo mundo da família real para a Europa, porque ele estava preocupado com a América Espanhola, com o republicanismo, com tensões internas dentro do Brasil, né? E fazendo isso, os governos do Brasil, eles gostam da ideia. Então, os governos das províncias do Brasil, eles gostam dessa coisa de uma constituição, de uma assembleia de representantes. Então, os princípios da Revolução no Porto, da Revolução Liberal Portuguesa, chegam ao Brasil e são adotados no Brasil. E aí tem uma grande movimentação política a partir de janeiro de 1821, que são as eleições para os deputados das províncias do Brasil que deveriam fazer parte das Cortes de Lisboa para elaborar uma Constituição, para limitar os poderes do rei, não é? E aí isso tudo vai complicando ainda mais o cenário e vai aumentando as tensões entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal. Então, a partir de 1821, várias pessoas começam a conceber, será que não é o caso de pensar num projeto de separação entre o Brasil e Portugal? Porque antes, Rogério e nossos espectadores, praticamente ninguém falava nisso, não é? Tinha observadores externos que pensavam, olha, como administram mal as colônias, os impérios ibéricos, um dia essas colônias vão se tornar independentes, mas eram observadores externos. Quase ninguém no Reino Unido português falava em independência do Brasil antes de 1821. Então, são os impactos da Revolução Constitucional Portuguesa no Brasil, essa recepção muito favorável, e a politização desses espaços todos, que fazem com que comece a surgir a ideia. E o príncipe regente está no Brasil, né? Ou seja, ele será o grande ponto de convergência dessas vontades crescentes de independência do Brasil a partir de 1821, mas principalmente a partir de 1822, o célebre Dia do Fico. Aí o Dom Pedro banca, então, uma autoridade que ele está ganhando, transferida a ele por comerciantes, por grandes proprietários, senhores de escravos, militares, que acham que é bom não entregar tudo de bandeja para as cortes portuguesas, que é bom manter aqui os interesses que vão sendo cada vez mais encaminhados por um projeto de separação. Claro. Agora, eu queria destacar algo que é também interesse central da sua obra de pesquisador, que é a ampliação dos espaços coletivos de debate, de discussão política, né? A emergência de uma chamada opinião pública, né? Nós tratamos muito desse tema com o professor Zé Murilo de Carvalho. Ele mostrou como as informações naquele tempo passaram a circular com muito mais intensidade, como esse ambiente coletivo se acendeu com muita força, sobretudo a partir de 1821, como você registra muito bem, com a abolição da censura régia, né, com a permissão da atividade da imprensa. Que reflexão que você faz sobre isso, João Paulo? Você estudou muito a imprensa, estudou muito a Gazeta do Rio de Janeiro, estudou muito o Correio Brasiliense. Os jornais são fontes preciosas do seu trabalho de pesquisador. Como é que você fala para o nosso público sobre esse ponto específico? Os jornais dessa época, no contexto da independência, no contexto da vinda da corte, eles são fonte extraordinária para a gente analisar
os processos históricos, os acontecimentos, mas eles são também um tema extraordinário, Rogério. Então, quem lida com a imprensa nesse período faz as duas coisas ao mesmo tempo, extrai da imprensa elementos de análise, mas também analisa a própria imprensa. Claro. Por quê? Né? Porque a imprensa, de fato, ela explode, né, falando metaforicamente, a partir dos decretos das Cortes de Lisboa, de 1821, de liberdade de imprensa. Então, como tem um monte de opiniões agora circulando, então, olha, será que o Brasil rompe com Portugal? Será que dá para fazer isso? Será que as cortes estão exagerando? Será que tem que apoiar as cortes? Será que isso que as cortes estão fazendo é bom, mas aquela outra coisa é ruim? O que as cortes estão fazendo? O que está acontecendo em cada província? O que aconteceu quando teve eleição de deputado no Pará e no Maranhão? E Pernambuco, como é que fica nessa história? Então, é um monte de assuntos, um monte de pretextos para que as pessoas se manifestem. Então, nos momentos de crise política, de crise social, a opinião vem à tona. E com a abertura, então, da possibilidade de opinião, esse contexto vai ficando cada vez mais politizado. Então, quando a gente lê os jornais de 1821, 1822, tem gente que está falando uma coisa num número e que muda de ideia no outro número. Tem gente que está brigando no mesmo jornal. Tem jornal que está xingando um ao outro. Tem jornal que está publicando as coisas que o outro publicou, que está comentando, que está concordando, que está negando, que está falsificando. Então, é um momento de efervescência política, não é? E a independência do Brasil, como um projeto que não existia antes, surge, então, nesse momento de grande efervescência política. No entanto, desde 1808, já tem algumas coisas interessantes acontecendo. É criado o primeiro jornal feito no Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, em setembro de 1808. O primeiro jornal é um jornal muito oficial, mas mesmo assim, ele está noticiando as guerras na Europa, ele está falando coisas sobre a América Espanhola, ele está trazendo documentos do Império Turco, ele está falando coisas sobre a Ásia. Então, a Gazeta do Rio de Janeiro já está criando um ambiente mais cosmopolita no Brasil do que era costume. E tem o Correio Brasiliense, que era editado em Londres, também a partir de 1808. Esse era muito mais aberto do que a Gazeta do Rio de Janeiro. Circulava no Brasil. Poucos anos depois é criado o primeiro jornal na Bahia, interessantíssimo, Idade do Ouro do Brasil. Então, com poucos jornais, já havia uma politização de ambientes no Brasil desde 1808. E mesmo antes, Rogério, eu faço uma conexão com o começo aqui da nossa conversa, a era das revoluções e tal. Claro. Não tinha jornal oficial, a censura era muito mais forte, tinha menos circulação de conteúdos, mas por toda a segunda metade do século XVIII, algumas coisas vão chegando aqui no Brasil. Então, os acontecimentos dos Estados Unidos, os acontecimentos da França, eles vão chegando. Chega pouco? Chega, em comparação com o que seria depois a chegada desses acontecimentos, né? Chega pouco, mas chega. Na Inconfidência Mineira, então, em 1788, 89, tem várias pessoas lá que estão ligadas no que está acontecendo em outras partes do mundo. E o que está acontecendo em outras partes do mundo é diferente, é pouco usual. Na Inconfidência Baiana, a mesma coisa. Então, já desde o final do século XVIII, nós temos uma politização dos espaços públicos que é considerável, que não deve ser desprezada, ela é significativa. A partir de 1808, nós temos uma cosmopolitização desses espaços públicos. Antes, uma politização, depois uma cosmopolitização. E a partir de 1821, aí nós temos uma explosão disso tudo, principalmente porque o Brasil e Portugal estavam envolvidos num contexto político muito acelerado. E aí começa a surgir o que os estudiosos chamam de opinião pública, né? Que é um conceito que diz respeito, então, a uma forma de pensar a sociedade, de agir politicamente, estruturada a partir de certos agentes, de certas instituições. Então começa a se formar uma opinião pública a partir
de 1821. Mas a gente não deve achar que antes de 1821 ninguém ligava para nada o que estava acontecendo no mundo. Não. Já desde o começo da Era das Revoluções havia essa circulação e essa modificação dos conteúdos, das ideias, das práticas políticas. Então é importante fazer essa conexão também entre o que acontecia lá no final do século XVIII e o que está acontecendo no raiar da independência do Brasil em 1821 e 1822, né? Muito bom. Eu quero mostrar para o nosso público aqui 3 livros do professor João Paulo Garrido Pimenta que abriram os meus horizontes, que ampliaram o meu raciocínio a respeito desse tema que nós estamos celebrando aqui na Academia Mineira de Letras, que é a independência do Brasil. O primeiro é esse, a independência do Brasil e a experiência hispano-americana, é a tese de doutoramento do professor João Paulo Garrido Pimenta. A próxima pergunta que eu farei a ele é sobre a experiência hispano-americana, não é? Depois eu vou mostrar aqui também Estado e Nação no fim dos Impérios Ibéricos no Prata, é resultado de outra pesquisa do professor, né? E, finalmente, Tempos e Espaços das Independências, que é uma coletânea de ensaios muito importante e que é também relacionada à obtenção da livre-docência, se não me engano, na USP. Não é isso, João Paulo? Então, são 3 livros fundamentais que a Academia Mineira de Letras recomenda a todo leitor que é apaixonado pelo tema da independência do Brasil. E o João Paulo Garrido Pimenta é conhecido, na sua trajetória como pesquisador, por ser aquele intelectual, aquele especialista que busca encontrar pontos comuns entre o que aconteceu na América Espanhola e o que aconteceu no Brasil, na chamada América Portuguesa, né? Dando origem a esse conceito de experiência hispano-americana, né? Muita gente fala que no Brasil foi tudo diferente e no resto da América do Sul os acontecimentos não têm nada a ver com os nossos acontecimentos aqui, porque houve uma grande fragmentação do território do Império Espanhol em várias repúblicas, nós aqui mantivemos a nossa integridade territorial, etc. Mantivemos a monarquia, enquanto na América Espanhola houve aí a proliferação das repúblicas. Então, João Paulo, nesse momento, eu queria uma reflexão sua sobre isso. Nós sabemos que entre 1807 e 1821 houve uma sequência de revoluções, insurreições e independências na América Espanhola, enfim, em toda a América Espanhola, né? Isso repercutiu sobre a nossa história. Como é que você pensa a experiência hispano-americana? Como é que uma coisa se encontra com a outra? É o seguinte, Rogério, e aí eu vou fazer essa explicação conectando um pouco com esses livros que você mostrou, tudo bem? Né? Claro, por favor. O segundo deles, o Estado e Nação dos Impérios, isso. Eu gosto de dizer com uma certa... em um tom um pouco autocrítico, irônico e divertido, que é o livro da minha juventude. Esse livro foi publicado em 2002, é resultado de uma dissertação que eu terminei de escrever em 1999, né? Já faz tempo, né? E o que eu fiz nesse livro? Eu analisei alguns componentes do processo de independência do Brasil, não em comparação, mas em relação com os processos de independência do Rio da Prata. Então eu tomei Brasil e Rio da Prata como fazendo parte de uma mesma unidade histórica. Eu pensei, olha, ao invés de ficar dizendo o que aconteceu em um lugar e aconteceu diferente no outro, deixa eu ver o que aconteceu em um lugar em função do que aconteceu no outro. Então, o resultado é que o atual Uruguai, o atual Brasil e a atual Argentina, nesse período aí, entre 1808 e 1828, eles se confundiram tanto, eles se relacionaram tanto, que é possível e é até recomendável que um historiador tome esses atuais espaços, nessa época, como fazendo parte de uma mesma história, né? Então, o caso do Uruguai é gritante, né, Rogério? Porque de 1817 até 1822, ele fez parte do Reino Unido português. A partir de então, ele foi uma parte, formalmente, província do Império do Brasil. O governo de Buenos Aires, porque ele não tinha Argentina formalmente constituída, entrou numa guerra contra o Império do Brasil entre 1825 e 28 por esse território, que terminou com a mediação britânica e a formação da República Oriental do Uruguai em 1828.
Então não dá para separar a história desses três países quando esses países estão nascendo. Foi isso que eu fiz. E aí, seguindo os conselhos do meu mestre, já falecido Istvan Jansson, que ele me dizia, né? Quando eu comecei a estudar seriamente história, para valer lá na graduação, e ele já começou a me orientar na graduação, ele me deu um conselho. Ele disse: olhe para a América Espanhola, né? Pense na América Espanhola e aprenda com a América Espanhola, eu como historiador. Então eu comecei a fazer isso, essa integração do Brasil e do Rio da Prata. Depois eu fui para o doutorado, o primeiro livro que você mostrou, o Brasil e a experiência hispano-americana, que eu terminei de escrever em 2004 como tese, mas ele só foi publicado em 2015 como livro, porque eu fiquei dando aquela penteada, sabe, Claro. Rogério? Eu gostei de fazer gostei muito de fazer esse trabalho. Aí a gente fica penteando, 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 e os compromissos da vida vão atravessando a gente. Eu demorei a beça para publicar esse livro aí, mas eu digo com um orgulho não excessivo, que a modéstia recomenda, que é um trabalho do qual eu realmente gosto. Então, eu cuidei, digamos, da edição final desse trabalho, que é uma expansão da análise. Aí eu me preocupei com as influências de toda a América Espanhola no Brasil, considerando que não havia só influência da América Espanhola, havia de todo o espaço de experiência revolucionário moderno. Então, esse é um estudo sobre a independência do Brasil que olha com muita desconfiança aquele aporte tradicional, que não é inteiramente falso, não, tá? Não estou jogando no lixo esse aporte tradicional. Mas ele exagera no isolamento do Brasil. É esse aporte aí de que o Brasil foi uma exceção, de que o Brasil foi uma aberração, de que a América foi toda diferente do Brasil, né? Que o Brasil, então, foi a única monarquia, o que não é verdade, o México foi monarquia por quase um ano também, né? De que o Brasil era o único espaço escravista, o que também não é verdade, de que o Brasil manteve a unidade territorial, enquanto que a América Espanhola se desagregou, o que também não é verdade, porque o Brasil também conheceu movimentos de secessão e o Brasil teve que construir uma unidade. Não é que ele simplesmente herdou uma unidade territorial portuguesa, essa unidade foi obtida a duras penas, com guerras de independência e tudo mais. Então, ao invés de comparar o Brasil com a América Espanhola no contexto das independências, eu analisei em que medida que a independência do Brasil ela foi uma espécie de subproduto das independências da América Espanhola. No Brasil, lia-se um monte de coisas sobre o que estava acontecendo na América Espanhola. Chegava documento, chegava boato, chegava fake news, que a gente diria hoje, mas as pessoas acreditavam, então elas acabavam tendo efeito prático. Chegava gente, tinha gente que era expulsa lá dos governos realistas da América Espanhola e foi parar no Brasil, tinha diplomata falando um monte de coisas. Aí o Dom João resolve elevar o Brasil à condição de reino, porque teme que o Brasil fique que nem a América Espanhola. Aí o Dom João decide deixar o Dom Pedro no Brasil, porque teme que isso aconteça. E então, todo mundo que está envolvido na política dessa época está pensando em coisas que estão acontecendo fora do Brasil. E a América Espanhola é o conjunto de coisas mais próximo ao Brasil. É o que eu chamei de experiência hispano-americana. Então, tem uma experiência revolucionária moderna, né, que é esses aprendizados com a história e a mobilização prática. Dentro da experiência revolucionária, tem várias experiências específicas, e uma delas é a experiência hispano-americana. Como que o Brasil aprendeu a ser independente a partir da América Espanhola. E eu achei isso mais interessante do que ficar separando os espaços como se o Brasil fosse simplesmente diferente. Na história, tudo é diferente, Rogério. Não tem um fenômeno idêntico ao outro, né? Então, isso me pareceu uma mesmice que precisaria ser superada. E a partir daí eu comecei então a investir também em alguns aspectos de uma experiência contrária, como que a América Espanhola aprendeu coisas também com a independência do Brasil. E aí é o terceiro livro que você mostrou, Tempos e Espaços das Independências. Aí são estudos menores, onde inclusive, dentre outras coisas, eu analiso alguns impactos da independência do Brasil nessas regiões. Né? E com isso a gente vai, então, integrando os espaços. Não porque a gente queira integrar, porque a gente goste da América Latina, não é disso que se
tratam. O historiador tem que ser isento em relação àquilo que está ali. Foi assim, então, que eu simplesmente fui constatando como que, na época, as independências da América, elas não estavam correndo todas paralelas umas às outras, elas estavam se cruzando o tempo todo. Então, é simplesmente uma agenda de pesquisa que joga luz em alguns aspectos da independência do Brasil e da América Espanhola por meio da integração desses processos. É isso aí. Que bom, esse pensamento é muito esclarecedor, ele ordena o nosso raciocínio e põe em perspectiva, né, muitos dos conhecimentos que nós acumulamos aí por tantas décadas. Eu queria destacar nesse livro mais recente aqui, dos 3 que eu mostrei, né, do João Paulo Garrido Pimenta, os capítulos 6 e 7, que talvez sejam pontos interessantes para a reflexão dele agora. O capítulo 6 se chama O Brasil encontra o México, um episódio paradigmático das independências, 1821-1822, escrito em coautoria com Camila Fará. E o capítulo 7º, Independências Cruzadas do Brasil e da América Espanhola, o problema das sincronias e das diacronias. Então, João Paulo, eu queria uma reflexão sua, primeiro, sobre o caso mexicano, né? Como um aprende com o outro, como o México aprende com o Brasil e vice-versa, e depois uma reflexão também sobre o capítulo 7. Legal. Rogério, o Brasil aprendeu mais com o México do que o México com o Brasil. Mas algumas coisas o México aprendeu também com o Brasil. Tem uma ocasião que pode ser tratada de maneira um pouco anedotária, mas é uma ocasião muito séria, que eu tratei nesse primeiro capítulo ao qual você se referiu, que é o seguinte: em 1823, está lá reunida a Assembleia Constituinte do Brasil. O Brasil já é um império independente, ainda não foi reconhecido pelas potências estrangeiras, está tentando isso, mas já é uma realidade a independência, a separação entre o Brasil e Portugal na prática. Tem guerras de independência ainda rolando em algumas províncias, coisa muito séria, e está lá a Assembleia Constituinte reunida, encarregada de fazer a Constituição do Brasil, que Dom Pedro tinha prometido, né, aos grupos que o apoiaram, a toda a sociedade, porque o próprio Dom Pedro foi influenciado pela Revolução do Porto, ainda que ele tenha se oposto, né, às cortes de Lisboa, que foram resultantes dessa Revolução do Porto, mas o Brasil surge, então, numa perspectiva constitucional e liberal. Pois bem, só que tinha muita oposição ao Dom Pedro I, né, muita oposição. Algumas muito sérias em Pernambuco, em outras províncias e no Rio de Janeiro. Um dos personagens mais importantes e interessantes desse contexto era isso que hoje nós chamaríamos de um jornalista. Na época não era bem jornalista, né, Rogério? Porque a profissão mudou muito, né? Muito. Então, era um escritor meio político, enfim, que era o Cipriano Barata. Ah, isso, grande baiano. Grande baiano, à época baiense. O Cipriano Barata foi um dos pensadores mais radicais da independência do Brasil, não é? Então, um portador de projetos de transformação social, figura importantíssima. Há uns anos atrás, um excelente historiador, muito importante, o Marco Morel, reuniu as obras completas do Cipriano Barata num volume chamado Sentinela da Liberdade e Outros Escritos. É um tesouro da cultura brasileira, o que o Marco Morel fez com a reunião dos escritos do Cipriano Barata. E estava lá, Rogério, o Cipriano Barata zumbindo no ouvido do Dom Pedro. Ele tinha esse jornal, Sentinela da Liberdade, denunciando os despotismos do Dom Pedro. E o Cipriano dizia que o Dom Pedro queria fechar a Assembleia Constituinte. E à medida em que ele foi denunciando isso, ele foi ameaçando o Dom Pedro. Ele dizia: olha, senhor imperador, fique atento, né? Maneira no seu despotismo, controle aí, né, os seus ímpetos, tal. Senão, o senhor vai acabar que nem o imperador dos mexicanos acabou. Porque o Império do México, que durou alguns meses, um pouco antes do Império do Brasil, e alguns meses junto com o Império do Brasil, durante uns 3, 4 meses existiram 2 impérios monárquicos, do Brasil e do México, nas Américas. Ele foi governado pelo Agustín Iturbide. O Iturbide se proclamou Agustín I, né? Só que os mexicanos, num determinado momento, destronaram o Iturbide e expulsaram ele do México. E o Cipriano dizendo:
olha aqui o que vai acontecer com o senhor, imperador dos brasileiros, se o senhor continuar abusando aqui da nossa paciência e tal. Aí o Iturbide tentou voltar e foi fuzilado. E o Cipriano dizendo, olha aí, fuzilaram o Iturbide, cuidado, senhor imperador, vamos fazer o mesmo. Até que chegou uma hora, Rogério, que o Dom Pedro fez o quê? Ele fechou a Assembleia em novembro de 2012, de 1823, prendeu um monte de gente, inclusive o Cipriano Barata. Claro. E soltou uma declaração pública dizendo, olha, estão dizendo que eu vou acabar os meus dias que nem o Iturbide do México, e o Carlos I da Inglaterra, que foi o rei decapitado lá no século XVII, então eu tive que tomar uma providência aqui. Ele levou ao pé da letra as ameaças do Cipriano Barata, que ameaçava o Dom Pedro olhando para o México. Então, a partir desse episódio, a gente pode analisar alguns outros episódios onde as duas independências se cruzaram. E são espaços que não são quase nunca analisados de maneira integrada, então foi um exercício que eu fiz. Né? E no segundo trabalho, eu tomei novamente em conjunto as independências da América Espanhola e do Brasil, e eu analisei alguns elementos que estão presentes em todos os casos. Então, a formação de governos que não existiam antes, as chamadas juntas de governo. Isso. A formação de assembleias constituintes e a proclamação de constituições e as declarações de independência. E aí eu fui vendo qual a ordem de incidência dessas três coisas em cada um dos espaços. E eu concluí que na América Espanhola essas coisas acontecem num período mais espaçado de tempo, não é? Entre a formação das juntas de governo, entre a formação de uma constituinte, da proclamação de uma constituição, da declaração de independência. Isso leva, sei lá, 5, 10, 15 anos em alguns casos. No Brasil, tudo isso aconteceu de maneira muito concentrada. A minha conclusão é que o Brasil estava observando a América Espanhola e quando essas coisas começaram a acontecer no Brasil, elas aconteceram de maneira comprimida, num espaço de tempo menor. Então, o Brasil seguiu os mesmos passos da América Espanhola, mas por observar a América Espanhola, deixou isso, digamos, para a última hora. Né? Então, a gente tem essas mesmas coisas, só que a gente tem num intervalo de 2, 3 anos, o que na América Espanhola acontecia em 5, 8 ou 10. Né? Daí o problema das sincronias e das diacronias. O Brasil corre mais no final, enquanto que a América Espanhola está esparçando a sua experiência histórica por mais tempo. Perfeito. No capítulo 8º desse mesmo trabalho, João Paulo Garrido Pimenta fala dos nossos vizinhos, né? Do problema das fronteiras. O título é Uma Incômoda Vizinhança, o Brasil e suas fronteiras no contexto revolucionário hispano-americano. É uma pesquisa importante. Eu queria, João Paulo, nesse momento, uma palavra sua sobre o vice-reino do Rio da Prata, sobre o Peru e sobre a Venezuela, os nossos vizinhos. Sim, quase tudo que eu falei aqui, né, Rogério, diz respeito a trocas de influências, a relações, conexões que se fazem por meio dos jornais, por meio dos diplomatas, dos conhecimentos, são as lições da história. Só que eu caracterizei aqui uma experiência histórica como não sendo apenas as lições da história, mas também a tomada de decisão e as mobilizações práticas. Aí entra em cena, de maneira muito evidente, muito contundente, a contiguidade territorial. Claro. As fronteiras físicas, que não são apenas fronteiras físicas, são fronteiras políticas, econômicas, sociais. Junto a tudo isso, a gente chama isso de fronteira territorial, é a ocupação do espaço natural pelo homem e pela sociedade. Pois bem, então quando a gente observa as fronteiras do Brasil no contexto de independência, a gente também percebe algumas coisas nem sempre devidamente estudadas. A fronteira do Rio da Prata é a mais viva. Então, uma parte muito importante do Rio Grande do Sul, à época chamava Rio Grande de São Pedro, é quase que uma continuação da Banda Oriental, ou vice-versa. A Banda Oriental é quase que uma continuação do Rio Grande de São Pedro. Tem famílias que estão nas duas partes, tem proprietários de terra que tem fazenda num lugar e no outro, tem cabeça de gado que cruza, né, Claro. essa fronteira muito móvel entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, o Rio da Prata
é de longe a fronteira mais ativa, mais móvel, mais dinâmica, inclusive em termos políticos, dos processos de independência. Mas tem também o vice-reino do Peru, e tem também a Venezuela. A Nova Granada também, mas a Venezuela um pouco mais. Então, aí, nesse caso, eu dou uma panorâmica dessas fronteiras, né, do Brasil, das fronteiras territoriais, nesses processos de independência. Então, no Alto Peru, né, tem coisas como, por exemplo, a fuga de funcionários reais, quando a Revolução de Independência está avançando lá, as autoridades realistas, as autoridades espanholas ao serviço da Espanha, elas precisam fugir. E algumas delas pedem abrigo ao Brasil, porque o Brasil era monárquico. Então, mesmo sendo um outro império, ou então sendo parte de um outro império, na época do Reino Unido, né, de Portugal, Brasil, Algarve, esses espanhóis, eles sentem uma atração pelo Brasil, porque o Brasil é monárquico e não republicano. Então, tem essas pessoas que cruzam a fronteira e pedem proteção, né? Tem alguns episódios interessantes de ameaça militar, né? Então, no Paraguai, mesmo no Alto Peru, né, no vice-reino do Peru, uma região específica chamada Alto Peru, que hoje corresponde à Bolívia, tinha gente que temia, então, uma invasão do exército português, depois do exército brasileiro. Né? Em 1825, um pouco depois, teve lá uma questão que quase virou um imbróglio mundial, que foi a questão de Chiquitos, a invasão de uma província da Bolívia por forças da província de Mato Grosso. Aí o Dom Pedro I disse que não tinha nada a ver com isso, quase deu uma guerra isso daí. Né? Então, são questões menos conhecidas. E na Venezuela a mesma coisa, relações entre o exército do Bolívar e as autoridades da capitania do Rio Negro, que hoje é o Amazonas. Eu analiso essas coisas aí também. São, digamos, contatos um pouco mais silenciosos, menos evidentes, mas que também integram essa experiência hispano-americana e essas trocas de relações entre as independências do Brasil e da América Espanhola. São alguns episódios bastante interessantes, né? Claro, e que reforçam a necessidade, não é, João Paulo, dessa visão mais complexa, mais integrada, mais perspicaz sobre esse grande momento da história do nosso país, não é Sobre isso? isso, se você me permite uma Por palavrinha a favor, esse João. respeito, eu acho que é importante dizer isso daqui, Rogério. Ao longo dessa trajetória de pesquisa, eu desfrutei muito disso. Mas as pessoas em geral que estudam história, que se interessam por história no nosso país, que não fazem isso profissionalmente, e não tem problema nenhum, evidentemente, alguns fazem profissionalmente, outros são amadores, não no sentido depreciativo, simplesmente não fazem disso a sua Claro. profissão. Né? Todo mundo se beneficia tremendamente quando, interessado em história e podendo estudar a história com livros, com apoio digital, de ferramentas, o que for, pensa para além do seu próprio país. Perfeito. Então, você pode aprender muito com historiadores, com jornalistas, com divulgadores de outros países, como que os outros países pensam a história, quais as relações dessas formas de pensar com as nossas formas de pensar, não é? E hoje em dia é muito fácil de fazer isso, porque tem uma circulação enorme de materiais, não é? Então, fazendo essas pesquisas todas, que resultaram nesses 3 livros aí, Rogério, eu sempre aprendi demais com os historiadores argentinos, mexicanos, colombianos. Eu sempre li muito esses Que caras, bom. né? E mesmo que eles não estivessem falando exatamente do meu tema, eu tentei pensar a história de outras maneiras. Eu acho que o interessado, em geral, se beneficia muito fazendo isso. Aí, claro, tem que ter algum domínio de língua estrangeira, o espanhol, o inglês. O espanhol é muito próximo do português, não é difícil, não. Fica aqui uma dica, Uma baseada na minha dica experiência. preciosa. Né? Agora, João, eu queria pedir para você fazer agora uma reflexão final, uma consideração final sobre o que a gente chama de efeméride, bicentenário, 200 anos. Né? Eu peço isso a todos os nossos entrevistados. Pedi ao professor Zé Murilo de Carvalho, a Laurentino Gomes, a Mary Del Priori, a Paulo Resulti, a José Luiz Cardoso, a Lucas Figueiredo, enfim, a todos os que estão aqui conversando conosco. Como pensar esse tema 200 anos depois? Que caminhada fizemos como Estado e como nação? De que lugar hoje olhamos para
essa longa trajetória aí de 2 séculos? As efemérides, Rogério, essa nossa obsessão vem da Revolução Francesa. Pelos números redondos, né, os revolucionários franceses quiseram implementar um sistema decimal, um calendário decimal. Então, o que importa é 100, 200 anos, e não 199, 201, 97, 103. Importa 100, Muito 200, bom. 10, 1. Né? Então, estamos aqui, né, nos 200 anos da independência do Brasil, num bicentenário que já começou. Claro, Essas oportunidades, nossa obsessão pelas efemérides, elas são sempre momentos muito bons para a gente falar de história, para a gente claro. refletir criticamente sobre o passado. E quem não pensa o passado não consegue pensar o futuro, não é assim? Você tem que ter capacidade de prospecção temporal, você tem que ter condição de sair do casulo do presente. Então, se você olha para o passado, se você consegue entender algo do passado, você tem melhores condições de projetar futuros. Ponto. Então, nesse sentido, ótimo, temos aqui uma grande efeméride, onde teremos muitas oportunidades para, pensando o passado, pensar o futuro também. Nisso, eu sou muito otimista. Né? Em outros sentidos, eu sou bastante pessimista, Rogério. Por quê? Porque nesses momentos também, a imensa maioria dos conteúdos que são veiculados e do conhecimento histórico que é abordado, ele não visa a qualificação do conhecimento histórico pela sociedade e Perfeito. nem a qualificação da capacidade de uma sociedade, pensando o passado, pensar o futuro também. Claro que tem gente que faz isso. Estamos aqui, nós dois, enfim, e Claro. sua equipe toda, tentando qualificar isso e tentando fazer algo de positivo nessa direção. Mas a tendência é que a imensa maioria dos conteúdos atenda às expectativas passivas e conservadoras da sociedade receptora desses conteúdos. As pessoas não estarão especialmente dispostas a abrir a cabeça e pensar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Elas querem estudar, elas querem ouvir aquilo que elas já sabem, Claro. mesmo que aquilo que elas saibam não seja o melhor conhecimento. Né? Então tem um aspecto de conservadorismo que ainda vai ser aumentado brutalmente por essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise sanitária, que coloca as pessoas online, então, e o mundo online promove uma crise de autoridade, Rogério. O Perfeito. mundo online dá a impressão que todo mundo tem o mesmo direito à palavra, Isso mas mesmo. não o direito legal, o direito moral à palavra. E eu discordo disso. Eu acho que as pessoas que conhecem, sei lá, de vacina são as pessoas que opinam sobre vacina, não é? As pessoas que conhecem de clima, elas que têm que opinar sobre o Claro, clima. E claro. assim vai, né? A mesma coisa acontece com a história. Então, o mundo digital disseminou a falsa ideia de que todo mundo tem a mesma posição para falar das coisas. Isso vai acontecer demais nesse bicentenário. Perfeito. E também as crises política, econômica, social que a gente está vivendo tendem a acirrar ânimos e a dificultar ainda mais essa abertura, né, das pessoas para conhecimentos que não se ajustem perfeitamente àquilo que elas acham que elas já sabem, às suas Perfeito. opiniões pessoais. As pessoas estão muito fechadas nas suas posições. E isso vai prejudicar, então, a disseminação de conteúdos inovadores e um espraiamento de ensinamentos de história na nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu sou bastante pessimista. Eu acho que não vem algumas coisas muito ruins virão por aí. Mas, voltando ao primeiro ponto, é sempre o momento para a gente pensar passado, futuro e falar de história. Muito bom, João Paulo. A sua reflexão final qualifica, eleva, refina a nossa conversa ainda mais. Eu quero só agradecer a sua generosidade, a sua gentileza, o modo pronto com que acolheu o nosso convite. Quero, de novo, agradecer ao querido confrade Caio Boschi, né, por essa belíssima intermediação. Né? E nós vamos seguir aqui, firmes nessa intenção, nesse propósito crítico, qualificado, né, que contribua para a ampliação dos nossos horizontes de pensamento a respeito desse tema, que é tão importante, porque trouxe consequências aí tão duradouras para a formação da nossa identidade. Então é isso, João. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Espero. Rogério. Né? Foi um prazer aqui passar
essa hora, nessa manhã de junho. Eu sei que, enfim, isso vai ser transmitido depois, quem quiser Isso. assistir à tarde e à noite, mas eu acho que o conhecimento histórico ele tem uma função na sociedade, e acho que quem lida com ele, eu, você, nossos colegas, nossos próximos, tem uma obrigação, então, em relação a esse conhecimento. Estamos aqui para isso, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Prazer imenso, eu que agradeço. Eu agradeço também a você que acompanhou essa conversa até agora. Essa conversa, assim como todas as demais dessa série 22 entrevistas no Bicentenário da Independência, todas elas ficam disponíveis no YouTube, gratuitamente, é claro, para sempre, né? É difícil dizer para sempre, mas por período indeterminado, né? Então, é isso que nós vamos fazer até setembro do ano que vem. Entrevistas qualificadas, reflexivas e críticas sobre a independência no seu bicentenário. Um abraço fraterno a todos. Tchau, João. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.